Desrespeito. Você apanhou, professora? Ou você levou uma chupada? Falta de interesse, indisciplina e violência são assuntos muito constantes dentro, né, do campo educacional e uma das maiores queixas que os professores trazem em rodas de conversa e também nos desabafos que a gente encontra, tanto dentro das mentorias quanto aí pelas redes sociais afora. Aliás, isso já fica como um alerta. É muito interessante a gente usar as redes para mostrar os nossos trabalhos e também mostrar os nossos desafios, mas não faça uso disso, principalmente no início da sua carreira, como um meio de comunicação que vai levar, assim, uma postura equivocada sobre os seus propósitos profissionais. Isso pode queimar o seu filme, principalmente com alguns diretores que eu já vi que têm o costume de vasculhar as redes sociais dos seus professores. Com relação ao desrespeito, nós temos o desrespeito e a indisciplina, tá? Nós temos aí muitas coisas que são envolvidas dentro dessa temática, e a primeira delas é a consciência de que a faculdade, o ensino, né, como a gente já viu várias vezes aqui no canal, é muito defasado na formação inicial do professor. Mas, tá? Tem uma coisa ainda mais preocupante. O professor não é ensinado a pensar que está lidando antes do conteúdo com seres humanos e com a diversidade de pensamento, de cultura, de vivência, de necessidades, de desejos, de sonhos e de medos. Principalmente aquilo que é envolvido dentro da família e não apenas do aluno que está dentro da sua sala de aula. Os professores, quando desistem, né, da educação, a dificuldade maior que eles têm é em lidar com eles mesmos, tá? Por isso que eu falo, né, como o vídeo da semana passada, que nós vimos aqui falando sobre as bizarrices que nós encontramos nos currículos dos professores, nós precisamos de um autoconhecimento muito grande. Quais são os nossos limites? Por que determinados assuntos me agridem tanto? Por que escutar de um aluno, professora, você levou uma chupada? Professora, você apanhou? Por que isso me traria um sentimento de desrespeito? Na verdade, como eu conto isso detalhadamente e como lidar com isso de uma forma bem prática, armando e desarmando cérebros, tanto meu quanto dos meus alunos, dos pais e tal, dentro, né, do nosso treinamento Tenha Voz na Sala de Aula em 15 dias, o cérebro ele vai agir e responder a questões que também estão ali carregadas da minha história. Então, se eu não sei o que está atingindo em mim, por que aquilo me traz um espanto tão grande, tá ok? Isso faz parte da expectativa, e a expectativa está intrinsecamente ligada às frustrações e também às realizações, obviamente. Mas é que as realizações a gente deixa um pouco mais de lado, a gente sente e vive muito mais as frustrações. E o professor iniciante precisa aprender a lidar com isso, porque vai ser desafiador, mas é possível vencer, tá ok? Então, quando essa aluna de 7ª série perguntou para mim se eu tinha apanhado, eu olhei assim e eu consegui ler na fisionomia, no tom de voz, que ela não estava nem tirando sarro, ela não estava preocupada, ela não estava nada, ela estava curiosa. Como se eu tivesse perguntado para alguém assim, você cortou o cabelo? Então, gente, né, por que eu desisti de ser professora? Eu quase desisti de ser professora, sim. Tá? Vou confessar aqui para vocês que durante o início da minha carreira, assim como vocês, e é por isso que o meu desejo e o meu trabalho é totalmente dedicado a vocês no início dessa carreira, porque eu sei os desafios e as inseguranças e o que pode acontecer ali. E a solidão que a gente sente achando que os veteranos estão ali esperando que a gente falhe. Muitos professores experientes esperam que a gente desanime, que a gente falhe, mas que a gente não precisa. E não é todo mundo, tá, gente? Muitos colegas dão a mão e estão sempre ali para auxiliar, contribuir positivamente com essas circunstâncias, tá bom? Então, isso tudo
tem a ver também com metodologias de ensino. Tá? Você pode achar aqui que a gente está falando simplesmente de uma possibilidade, de algumas circunstâncias e que é de comportamento. Mas tudo isso tem a ver com metodologias de ensino e eu vou explicar para você um pouquinho sobre isso. Eu falei aqui para vocês, logo no início desse vídeo, sobre 4 tópicos, exemplos, né? A falta de interesse, a indisciplina, o desrespeito, a violência. Esses 4 estão relacionados não apenas à minha vivência, à minha rotina em sala de aula, mas também como eu lido com as situações pedagógicas e a intencionalidade da minha prática dentro da sala de aula. A sala de aula não precisa ser um martírio, como todo mundo diz. Isso vai depender da forma com que eu enxergo o mundo, da forma com que eu enxergo a educação, da forma com que eu enxergo o meu papel em sala de aula, e isso interfere nas metodologias que eu utilizo. Eu lembro, gente, exatamente como essa aluna estava em sala de aula quando ela me fez essa pergunta de se eu tinha apanhado. Ela estava de pé, conversando e falando a respeito da tarefa ali, da atividade que ela estava fazendo com uma outra aluna. Ela estava de pé na sala. E eu também. Eu sou uma professora que pouco sento em sala de aula. Eu sou uma professora de língua portuguesa que pouquíssimo uso a lousa. Por quê? Porque a minha metodologia, que condiz com a minha personalidade, é de práticas didáticas metodológicas que são práticas, que tem a ver com o contexto desses alunos, e não simplesmente de fazer com que eles parem para me ouvir e apenas respondam aquilo que eu perguntei ou que eu quero ouvir, ou seja, as perguntas corretas. Às vezes, eu quero que eles errem, eu quero que eles cometam equívocos, porque é a partir disso que eu vou ter, né, esses erros e esses equívocos são os gatilhos que eu tenho para que eles escutem o que eu realmente quero, tá? E isso é condizente com a aprendizagem significativa. Então, se isso está fazendo, né, sentido para você, já coloque aqui nos comentários se você tem lembrança de professores, do que você mais lembra da sua época de escola. O que isso traz para você? Quais professores você mais lembra do lado positivo e do lado negativo? Tá? As lembranças boas e lembranças ruins. Tem umas que são péssimas, tá ok? E é natural. Agora, a grande questão é como nós seremos lembrados por esses nossos alunos. Se a gente, né, quando eu quase desisti, 2 vezes eu passei por isso. No início da carreira, porque eu queria que eles me ouvissem, eu queria que eles me respeitassem, eu queria que a minha aula fosse querida, eu queria. Cara, eu não tenho que querer nada, eu tenho que querer que eles aprendam. E a partir disso, fazendo uma didática que fazia com que eles quisessem estar ali, eu passei a ser uma professora significativa para os meus alunos. Tá? Sempre deu certo e com todos? Não. Mas isso impediu que eu desistisse. E eu tenho muitos colegas, né, que eu conheço, que já passaram por mim, e aqueles também que são resistentes, né, porque tem uma característica diferente, preferem lidar com os desafios diários. Por quê? Porque querem permanecer sentados e querem permanecer usando a lousa de um jeito cada vez mais intenso e como se fosse um item essencial para que uma aula acontecesse. Esses professores, por característica de situação, estão sempre permeados pela sensação e o pensamento de desistência da educação e de ser professor. Você, o que quer? Então, enquanto você já se inscreve no canal, você também aproveita para responder a essa pergunta. O que isso daqui tudo está sendo, né? Como está sendo relevante para você nesse início de carreira? O que você quer como professor? E pode ser que você já esteja se perguntando mais uma vez como que você vai lidar. E aí, como é que eu faço diferente? Beleza, eu já entendi o que você está falando, isso faz sentido, mas e aí? E aí nós precisamos realmente de métodos e metodologias que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, e hoje eu coloquei isso de uma forma formal para entregar para você e você conseguir lidar, primeiro, com a rotina da escola. Porque a escola não é só aluno.
A escola tem o aluno, tem o pai do aluno, tem o vizinho do aluno, tem o bicho de estimação do aluno que comeu a tarefa dele e ele vai falar para você que o cachorrinho do vizinho comeu a tarefa que era para entregar para você naquele dia. E aí você vai acreditar ou não, você vai levar em consideração isso ou não, tudo vai fazer diferença na forma com que a profissão vai ficar mais leve ou mais pesada, tá? E isso tudo tem a ver com as metodologias que nós utilizamos. Mas a metodologia não é assim. Ai, hoje eu vou desenvolver uma metodologia ativa. Amanhã não é ativa, amanhã é tradicional. Não é assim que as coisas precisam ser trabalhadas. Nós temos uma identidade pedagógica que precisa vir à tona, que precisa ser clara, para que a gente consiga encontrar as melhores maneiras de lidar com esses pais, inclusive. Então, por exemplo, vou explicar para vocês. O cérebro tem maneiras que eu posso armar e desarmar, tá? Eu posso fazer aquele pai que veio todo armado, que veio todo bravo, tal, não sei o quê, eu posso tirar ele daquela zona, né, daquela zona de conflito. Não é sempre, mas eu preciso estar preparado e treinando para que isso tudo funcione da melhor maneira, tá? Ensino isso na primeira aula do método, né, do treinamento, tem a voz em sala de aula em 15 dias. E aí, depois disso, nós temos as questões pedagógicas, e estritamente pedagógicas, que vão dizer a você com qual metodologia você se identifica de verdade. E isso tem a ver com o que levou você a ser professor. Nós já trabalhamos isso aqui no canal também. Essa é uma constante aqui nos nossos conteúdos e que vão fazer diferença na hora de você pensar: ah, ok, eu sou professora porque eu quero fazer a diferença na vida de alguém. E aí, quando você usa apenas as cópias, quando você usa apenas os questionários, quando você usa uma metodologia apenas de uma mão de ida, mas que não tem volta, tá? Você não está transformando nada. Então, por exemplo, por que essa aluna, ela não se preocupou com a minha reação? Porque ela sabia que eu não me escandalizaria, tá? Ela me conhecia já, não foi no começo do ano, não foi a primeira vez que ela me viu. Nós já tínhamos uma relação e ela já sabe, né, uma relação professor-aluno, e ela sabe com o que eu me identifico. Eles sabem que podem conversar comigo e eu vou ali trazer. Já fui desafiada? Com certeza. Já fui desrespeitada? Com certeza. Mas a minha maneira de lidar com isso fez com que eu tirasse de letra tanto a sala de aula quanto a situação dessa aluna. Todas essas questões, gente, vão trazendo ali informações importantes para que você saiba, desde o início da sua carreira, que você precisa ter ideia de quem é você no mundo e na sua profissão, para que a sua identidade permita que você permaneça, persevere e não desista de ser professor. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero a sua inscrição, os seus comentários e te vejo no vídeo da semana que vem. Até!